Olá, aqui é Herbert Lisboa Torres. Cheguei e fiquei, viu? Eu quero dar bom dia, né? Porque eu estou no lugar onde, do Brasil, nos sítios do interior de Alagoas, onde acabei de acordar aqui no meio do mato, no meio de sítios aqui que eu adoro sempre vir para escrever meus livros, para visitar as pessoas aqui ficam buscando que a gente tome café ali, tome almoço ali, jante ali, que sente para conversar. A gente fica até com raiva quando a gente escolhe uma casa para comer, que eles oferecem tudo, é um negócio maravilhoso. É uma coisa, não tem muros nas casas, e uma pessoa entra numa casa, entra na outra casa e vai lá, conversa e volta e tudo. E aqui eu tô atrás de umas casas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o geral para vocês, né? O que é que eu mostro agora? Mostro agora? Mostrar. Mostrar o geral aqui onde eu tô, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo a casa ali, né? Né? E eu tô também aqui perto de um lugar onde se cria gado, tá vendo? Legal, né? Legal, legal, legal. Pois é, então eu vou ver se eu boto aqui num lugar onde fique bacana. Aqui a gente tá aqui pra gente conversar, tá bom? Então é, é nesse lugar aqui tem até galinhas, vocês devem estar ouvindo também o barulho das galinhas ali, que a gente vê um outro tipo de Brasil cheio da confusão das grandes cidades, dos congestionamentos, das brigas que tem de ideologias e de atualmente os comunistas de todos os tipos, desde os que defendem os marginais aos que roubam o país, aqueles que querem destruir as religiões. Em outro vídeo que eu fiz aqui, vocês podem ver que eu entro em todas as casas aqui da região, todas elas têm a imagem do Padre Cícero, de Nossa Senhora, de outros. Tem também de evangélicos também, que não tem isso, mas tem a religiosidade em si. E a gente vê pessoas simples que entram em casas e outra, vai lá e senta, toma café, come alguma coisa, conversa, ou não come nada e fica conversando, né? E ontem à noite, aqui mesmo, mandaram para mim pelo Zap uma coisa que foi repugnante, né? O senhor Leonardo Boff, os mentores junto com Frei Beto da Teologia da Libertação dentro da Igreja Católica, que agora está instrumentalizada pelo PT, segundo a gente vê até inclusive no canal do padre Paulo Ricardo, que eu sou fã dele, que tá agora instrumentalizou a CNBB todinha. Esse Leonardo Boff, né? Com aquela cara de, de coitado, de triste em si, citando que assistiu uma palestra do grande, realmente religioso, né? Desta religião, como tem outros das religiões católicas, cristãs e tudo, Dalai Lama, ele assistindo, e ele disse com aquela cara de coitado que engana todo mundo. Ai meu Deus! Ele que defende a teologia da libertação, que é a base que está entrando dentro da Igreja Católica para o fim, qual é desse? Comunista. Que o comunismo destrói as pessoas, destrói quem discorda
destrói quem tem opinião diferente do comunismo. Não pode. E cria uma ditadura. Eles infiltrados dentro da Igreja Católica há muito tempo, com aquela carinha de coitado, vai para palestra e todo mundo aceita ele, respeita ele, que na verdade, para enganar vocês, católicos, né? Instaurar e fica junto do Lula, da Dilma. Vocês vão ver milhões de fotos. Foram visitar, inclusive, o ditador Fidel Castro. Bom, mas voltando. Aí tinha lá, ele disse que estava assistindo uma palestra do Dalai Lama. Aí ele fala de uma forma muito rebuscada, diz assim, eu perguntei ao Dalai Lama, no meu inglês rebuscado, a ele, qual é a melhor religião? Qual é a que traz mais felicidade à pessoa? Aí ele disse, cá comigo, eu digo, não, ele vai lhe responder que é o budismo, não é? Mas não, ele dizendo, né, daquela forma, você tem pena dele, rapaz, você acredita na figura dele, faz você acreditar. Aí Dalai Lama, na sua nessa alta iluminação de espiritualidade, disse, a melhor religião é a que deixa você feliz. Vejam a complexidade de como enganar uma pessoa, como ele faz. Que no final a teologia da libertação que ele implantou junto com o Frei Beto dentro da Igreja Católica e outros, vai dar o fim que? No comunismo, a ditadura comunista, onde vai se destruir todas as religiões, onde você está vendo aqui na Bolívia, para querendo destruir a Bíblia e querendo criminalizar quem é cristão e ir para cadeia. Também aqui ainda acontecendo na América do Sul com Maduro, lá na Venezuela, que sucedeu o outro ditador, o Hugo Chávez, que morreu, que quer destruir também as religiões. É interessante. E nós temos um país maravilhoso, que é nosso. E no artigo 5º, e na vida real, e como Jesus Cristo disse, todos nós somos iguais. Aí a Constituição diz, todos nós somos iguais perante a lei. E tem gente aqui que está sendo julgado especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que não foi, ninguém votou nessas pessoas, não foi nem eleição, nem fizeram concursos. Enquanto no primeira instância, na segunda instância, todos os ministros, os juízes estão ali por concurso público. Esses indivíduos escolhidos por um presidente, sem nenhuma qualificação. Tem um que não tem uma qualificação nem para ensinar numa faculdade de direito. Tem um lá que está se julgando, estão julgando eles suspeitos para julgar as coisas agora. Só agora que estão botando isso, não sei porquê. Bom, mas eu não quero ficar aqui falando dessas coisas só. Eu quero criar também essa ideia de que esse país é nosso. Eles é que são serviçais do povo brasileiro. Esse povo aqui, onde eu estou, apesar do lado bonito que eu falei a vocês, e continua sendo o lado bonito deles, porque eles são tão ingênuos, eles vivem numa pobreza razoável aqui, que qualquer Bolsa Família, qualquer ter outro bucho para ter mais uma ajuda, é uma coisa grandiosa demais para eles. E eles acreditam que foi o Lula que implantou isso. E não foi. Esses benefícios começaram no governo Itamar Franco. E eles endeusam essa pessoa, que no final
quer criar o Brasil, o comunismo. Aliás, como ele recentemente declarou, quer fazer um bloco islamo-comunista, ou seja, com, com muçulmanos e comunistas. Então tem esse lado aqui. Todas as pessoas são iludidas, principalmente quando botam aquela cara coitada de vítima dessa pessoa falando. Eu só queria que eles pedissem desculpas a mim, que mostrassem uma prova. Não tem milhares de provas. E ele mostrasse uma prova disso aí. Mais do que tem. E ainda tem mais ainda outros processos acima disso. Bom, de qualquer maneira, eu quero, eu quero referendar esse Brasil que precisa continuar nessa liberdade, a ter a liberdade de expressão, a impedir e condenar as mídias fakes que querem introduzir novos valores à força. Que nós estamos agora, a maior mídia fake do Brasil, uma das maiores do mundo, falam de não preconceito, mas criaram novos conceitos. Se você não, você tem que, por imposição, aceitar os novos conceitos que eles estão colocando. E se você não colocar, ele recrimina você. Se o cara for, eu, por exemplo, vou lá falar, eu sou 50% machista e 50% liberal. Sou. É um direito meu. É a forma de vida. Toda uma filosofia de vida, da minha vida, e de crenças, e de dados científicos que mostram para construir o que eu sou. É a minha forma. Quem não quiser ser, é um direito de cada um, como diz Voltaire. Voltaire dizia: posso não concordar em nada com o que você fala, mas lutarei até a morte pelo direito de você fazer. Voltaire. Né? E tem também o Conselho de Psicologia, que agora virou também comunista, impedindo a ciência. Ninguém pode mais, psicólogo, ser cientista. Ora, se isso acontecesse com Freud, que é a base de toda a existência da psicologia, Freud fez todos os tipos de pesquisas possíveis. Aí vem Jung, que ampliou mais a questão da visão de Freud. Vem Lacan, vem Rogers, aí vem outras teorias e outras linhas como Rogers, vem a Gestalt terapia, vem a sistêmica, vem todas elas surgiram porque os pesquisadores estavam livres para poder pesquisar, para descobrir melhores formas. E hoje eu entendo até, por exemplo, que determinadas doenças ou pessoas são melhores em determinada linha do que em outra linha. A linha que a gente chama na psicologia é, por exemplo, se você vai fazer com um psicólogo que é gestaltista ou freudiano, psicanalista, pode ser que tal pessoa já seja melhor nessa linha, ser trabalhado e ajudado, do que nessa linha. Aí o conselho criou agora, ele, em vez de ele estar desviando a finalidade dele, conselho de psicologia, de proteger a profissão, a ciência da profissão, ou seja, que as pessoas sejam científicas das formas tá. E, inclusive, fazendo perseguição religiosa junto com a ditadura gay. E vocês, psicólogos, estão deixando isso acontecer dentro do seu conselho de psicologia? Não acredito em negócio desse. Gente com a capacidade intelectual tão grande, hoje defende com
intelectualidade tão grande como também os ministros supremos que não foram nem passaram por concurso, nem foram eleitos, fazem aquelas fantásticas, grandiosas explicações, usando o latim, usando a jurisprudência que é infinita, para justificar só uma coisa: se é ético ou não é ético. No final de todas aquelas conversonas que existem, a gente volta para a época grega, onde o filósofo diz: a justiça só serve realmente, estou colocando de outra forma dele. Justiça só é justiça se ela for justa. O que adianta você julgar? Está julgando um cara especial, onde o artigo 5º diz que ninguém é acima da lei, todos nós somos iguais. Estão criando uma lei específica para uma pessoa. Isso é uma vergonha. Para mim, é o STF virando anti-STF, ou seja, ele perdeu a finalidade que está na Constituição. E está lá. A gente precisa realmente fazer desse país uma democracia. Na minha opinião, que eu já mostrei em outros vídeos, depois do contra-golpe militar, que não foi golpe militar nenhum, e do regime militar, que não foi também ditadura militar, e eu, na década de 80, estava lá lutando contra a ditadura militar. Oh, como eu fui o idiota útil, meu amigo. Porque buzinavam. Para mim, na faculdade de psicologia, tinha um cara que ficava lá só para defender o PCdoB e o outro só para defender o antigo PCB. O PCB era ligado à União Soviética, que acabou. E o PCdoB era ligado à Albânia, que era comunista também, que também, saiba, nem ela dizia que era o sonho do comunismo, a Albânia. Saibam, eles continuam existindo, o PCdoB aqui. Mas a Albânia, o povo albanês, derrubou o sistema comunista há cerca de 25 anos. Então nós não podemos permitir a falta de liberdade de um cientista na área de psicologia ou em qualquer área. Usando agora o termo de Dalai Lama, a melhor religião que tem para você é a que te faz feliz. Aí eu volto usando esse termo para psicologia. Qual é a melhor linha para ajudar uma pessoa na psicologia? A que te faz feliz, a que tem mais efeito para tratar você. E aí o Conselho Federal de Psicologia, que deveria defender a ciência, impede, seguindo a doutrinação comunista, de primeiro atacar os cristãos. Aí caçou até psicólogas cristãs, caçou o registro. Isso é um crime fazer isso. Deixou de ser um conselho, como o Supremo Tribunal Federal deixou de ser Supremo Tribunal Federal pela Constituição, pela finalidade que ela é, de guardiã da Constituição. Ela não é mais guardiã da Constituição, então deixou de ser Supremo Tribunal Federal. Para mim, o Conselho Federal de Psicologia deixou de ser Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque está impedindo a ciência. A ciência pode se basear também em Jesus Cristo, por que não? Qual é o problema? Afinal de contas, é a religião que mais ajuda a gente no mundo. Eu sendo cristão, não estou colocando isso aqui, não. Estou colocando como cientista. Podia ser a psicologia budista, que é a religião menor, mas tem milhões de adeptos no mundo. Psicologia budista ajudou muita gente. Você veja na época do tsunami,
O Japão é budista. Todo mundo estava tranquilo. O imperador chegou lá na era Tsunami, lá depois do Tsunami ter destruído tudo, quase tudo lá, diz, olha, fiquem tranquilos, voltem a fazer suas atividades, que o governo vai fazer a parte dela. Tá? Ainda pediu perdão pelo problema que teve na usina, na usina atômica deles, né? Ter vazado. Eles pedem isso. Eles ajudam a população. A psicologia budista ajuda demais ao ser humano a ser mais feliz. Ué, por que pode ser a psicologia de Freud? Não é a mesma coisa de psicologia de Cristo? Por que pode ser a psicologia de Fritz Perls, mas não pode ser a psicologia de Cristo? Por quê? Só porque Cristo também criou a religião? Ué, o Freud também, alguém poderia ter criado uma religião de Freud? Não interessa isso, interessa a figura de Cristo. Aí para terminar essa live que quero colocar, quero falar um pouquinho ainda dessa liberdade do Brasil, né? Um ateu, um cientista, psiquiatra, hoje o cara mais famoso para palestras de autoajuda do Brasil, chamado Augusto Cury, cientista, ele não acreditava em Deus. Ele começou a estudar a figura de Jesus Cristo. E ele, ao estudar a figura de Jesus Cristo, ele descobriu que Jesus Cristo é a pessoa mais inteligente da história da humanidade. Aí ele se converteu a acreditar em Deus. E aí, conselho? Só porque vocês querem impor de qualquer jeito o comunismo, inclusive na psicologia. Eu me surpreende tantos psicólogos inteligentes deixarem isso acontecer. Sinceramente. Eu não estou fazendo isso para vocês ficarem com raiva de mim, não. Eu estou fazendo isso porque precisam acordar para essa questão. Aí acontece esse fato. Né? O Augusto Cury descobre, inclusive, a partir do estudo de Jesus Cristo, ele conseguiu sanar alguns buracos da teoria de Freud e alguns buracos da teoria de Einstein, que é considerado até hoje o maior cientista da humanidade. E criou uma teoria de ajuda às pessoas, baseada também no americano cientista da área de psicologia, Goodman, que hoje está em grande voga na psicologia. Ué, ele fez isso baseado na figura de Jesus Cristo? Ele acordou para essas questões todinhas? Hoje é um palestrista fantástico. Eu fico surpreso que eu vejo os vídeos dele no YouTube, palestra de 1h40, 1h30, todo mundo sentado ali anotando coisas. Por quê? Porque é importante. E o auditório lotado. E eu quero dizer isso, eu discordo plenamente das ações que estão sendo colocadas no Conselho Federal de Psicologia e alguns regionais de psicologia que estão assumindo, porque no fundo, gente, acordem vocês psicólogos, eles querem implantar o comunismo no Brasil. É só isso. Não tem mais nada não, é só arranjar argumentos para colocar. Podia ser, por exemplo, que o Brasil fosse um país budista, ele ia atacar o budismo para destruir, ia caçar uma psicóloga budista. Na verdade, ele quer implantar o comunismo, é só isso. Esse cara do conselho, ele é ateu, membro da CUT, membro do PT, foi para a posse de Maduro, quem não sabe, Maduro,
Maduro é o ditador que está matando muita gente lá na Venezuela, que sucedeu Hugo Chávez. E vocês deixarem isso acontecer. Precisa ter uma intervenção federal em cima desse conselho. Não pode um negócio desse. Perdeu a finalidade. Quando ele começa a fazer e caçar pessoas idôneas, pessoas que têm um trabalho dela dentro da linha, que existe milhares de correntes na psicologia, milhares não são milhares, são várias, né? Mas assim, em termos gerais, estou falando de uma forma grosso modo. Tá? Então, eu quero acabar essa live, porque está começando a chover aqui, mas eu quero que a gente brasileiro, né? Antes de acabar, você inscreva no canal, tá? Já está começando a molhar aqui o computador. Inscreva no canal, aperte o sininho, clique no gostei e vamos lutar por esse país, gente. Saímos da zona de conforto e vamos lutar por esse país. Eu estou saindo da zona de conforto, eu estou falando isso para vocês, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui. Vamos mostrar, olha lá, já está começando as chuvas aqui, ó, na região. E olha que eu passei também nessa região que estava totalmente seca, gente. E um pouquinho de chuva aqui no Nordeste, dá isso, fica tudo verdinho, maravilhoso. Eu sonho, eu acho que eu não vou conseguir ainda, né? Eu já tenho 56 anos, eu sonho que o sertão um dia seja extinto, mas extinto no sentido de transformado numa floresta, numa área totalmente cheia de árvores, com nascentes, com água e tudo. Isso é possível? Isso é uma miragem do Herbert? Não. Os israelenses conseguiram isso no deserto. Os árabes conseguiram isso no deserto. O que é Dubai hoje? Dubai é um dos lugares mais preferidos do turismo mundial, fantástico. Parabéns ao pessoal de Dubai. Parabéns aos muçulmanos de Dubai. Fizeram aquele lugar lindíssimo, maravilhoso. Né? Parabéns mesmo. E parabéns aos israelitas de Israel que transformaram aquela região seca onde Jesus Cristo vivenciou lá, numa florestas fantásticas. E ele pode fazer aqui no Nordeste, aqui é fácil. Aqui é fichinha para eles. Olha que coisa linda, olha. Tá vendo? Olha o verde. Olha aqui o verde aqui, ó, perto ao redor de mim, olha. Tá vendo? Simplesmente porque choveu um pouquinho aqui. E eu tive conversando com algumas pessoas aqui que a gente chama de simples, mas na verdade é porque são humildes, né? São humildes. A pessoa pode ser rica e não ser humilde. A pessoa pode ser pobre também e não ser humilde. A pessoa pode ser rica ou pobre e ser humilde, né? Eu conheço muitos ricos humildes, a eles a minha referência. Reverência, não referência, mas também referência, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo, que estão se inscrevendo no canal, porque eu sei que tem alguns temas polêmicos que eu estou trazendo, mas eu acho que é uma missão como um brasileiro. Espero que ela sirva para vocês também, que vocês também assumam o comando desse país. Quem manda nesse país é o povo. Todo o poder emana do povo, está na Constituição, que eles querem destruir. Quem? Eles quem? Os 4 partidos, o PT, PCdoB, PSOL, PSTU. Não sei se a rede, que é a nova agora, criada pela Marina e pela Luísa, está na mesma linha ainda, continua na mesma linha, ou aprenderam, né? Pode ser que tenha aprendido, apesar da Marina ter feito parte, ter sido ministra de um governo petista, né? Espero que tenha aprendido a lição. Espero, a gente aprendeu, eu aprendi. Eu era esquerdista, né?
E o cara dizia que a Albânia é uma coisa maravilhosa. Na época, eu tenho 3 formações, né? 3 graduações. Uma delas é pós-graduação, na PUC de Minas Gerais, como psicólogo. A graduação eu fiz aqui em Maceió. Né? E eu acreditava que a Albânia era o sonho comunista, que todo mundo era igual e ganhava bem, todo mundo estava bem. E era pelo contrário, era a escravidão, os caras trabalhavam sem ganhar nada e estava destruída quando conseguiram derrubar o poder. As fotos que mostram da Albânia eram uma destruição terrível que eles fizeram. Hoje a Albânia, há cerca de 25 anos, é um país capitalista e está 50.000 vezes melhor do que estava quando estava comunismo. Onde o comunismo passa, ela só faz destruição. Então é por isso que eu exerço essa missão voluntariamente de fazer essas coisas, de dizer isso a vocês, porque eu sei que muita gente no Brasil foi educada, como eu também. Eu fui educado como... Tô largando, tem água aqui no computador, senão danifica daqui a pouco ele. Foi educado que foi uma ditadura militar, um golpe militar. Se você for estudar a história, estude, não acredite em mim não. Você vai ver que não houve nem golpe militar, nem ditadura militar. Como também esses historiadores precisam ser revistos e alguns deles incriminados, porque contaram mentiras e essas mentiras caíram na rede municipal, estadual e federal de ensino. Por quê? Porque os poderosos ficaram os comunistas como presidentes, né, que mandam no MEC. Por exemplo, uma mentira histórica no Brasil é que Pedro Álvares Cabral foi descobrir o Brasil. Eu acredito que grande parte da população brasileira tem certeza que não foi ele. Que antes dele tiveram vários povos aqui. Até agora estão estudando que os índios não foram os primeiros habitantes do Brasil, não. Mas vou acabar porque a chuva está começando a ver. Vou deixar vocês curtindo um pouquinho esse visual aqui, ó. Né? E peço para vocês se inscreverem no canal. Vocês também... deixa eu ver se eu termino aqui o vídeo. Deixa eu ver. Um momentinho só. Aqui. Então, um beijo do Herbert. E fiquem pensando. Assiste esse vídeo pelo menos 4 vezes. Gostei. Bote o gostei embaixo. Inscreva no canal. Tem pouca gente ainda, viu? Eu estou fazendo trabalho aqui voluntário nesse sentido. Quem quiser ajudar pode ajudar também, né, voluntariamente. Mas vou terminar, senão a chuva aqui vai acabar com o computador. Tchau, tchau. Beijo para você.